Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você tenha tido uma excelente noite de sono. Espero que você esteja com as forças, as energias revigoradas para enfrentar as lutas que iremos travar no dia de hoje. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 horas, tanto aqui nesta plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Escolha perdoar. E o mesmo está baseado em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 13. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta no texto. E juntos iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto sagrado vai nos dizer da seguinte forma. Perdão. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus, por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, perdoar é uma das atitudes mais nobres e, por que não podemos dizer, libertadoras que um cristão pode praticar. E por que é uma atitude nobre e libertadora? Meus queridos, o perdão, ele não é um sentimento. Esta é a primeira coisa que nós precisamos entender. O perdão é uma decisão espiritual. Decisão essa que revela em nós o caráter de Cristo. Então, quando decidimos perdoar alguém que nos ofendeu, alguém que nos machucou, nós estamos refletindo o caráter de Cristo através de nossa vida. O perdão, ele não nega a dor, mas o perdão, ele transforma completamente aquele que o pratica. Quando nós praticamos o perdão, nós não estamos ignorando a ofensa, mas nós estamos superando a ofensa pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, o perdão é o caminho de voltar a ter paz interior. Paz essa que cura o coração ferido, restaura relacionamentos quebrantados e que reflete o amor de Deus em cada um de nós. Então, pensando nesta temática perdão, eu quero lhe convidar na manhã do dia de hoje a refletirmos em 3 verdades. E a primeira destas verdades é que perdoar é uma decisão de obediência. Meus queridos, perdoar é escolher obedecer à vontade de Deus. Mesmo quando os nossos sentimentos assim não querem fazer, nós
ao obedecermos à vontade de Deus, então nós passamos por cima do nosso próprio sentimento. É interessante que o apóstolo Paulo aqui ele está dando uma ordem: perdoar. E ele está dizendo até como devemos perdoar. Devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Ou seja, o perdão, meus queridos irmãos, não depende do mérito do outro, mas o perdão depende da graça que recebemos. É interessante pararmos e analisarmos essa expressão. Essa expressão, como o Senhor vos perdoou, que Paulo vai dizer aqui, ela está apontando para a maneira graciosa, para a maneira completa do perdão divino. Ou seja, Paulo está nos ensinando que o nosso perdão, ele deve ser sem reservas, ele deve ser sem condições. E como aplicar? Como aplicar isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, decida perdoar. Seja lá quem quer que seja, mas decida perdoar por fidelidade à palavra e não por conveniência. Saiba que a obediência, ela precede o sentimento. Em segundo lugar, confie que Deus fará justiça. Lembre-se que o perdão entrega o controle àquele que é Senhor de tudo. Então, quando nós entregamos as nossas causas nas mãos do Senhor, o Senhor é que será o nosso vingador. Ele que promoverá justiça contra aquele que nos ofendeu. E, por fim, busque imitar o coração de Cristo, que perdoou, mesmo sendo ferido injustamente. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem obedecido a Deus, escolhendo perdoar, mesmo quando a dor, o machucado, fala mais alto dentro do teu coração? Pense sobre isso. Mas há uma segunda verdade que o texto nos apresenta. E esta segunda verdade é que perdoar é uma atitude de coragem. Amados irmãos, para se perdoar a alguém é necessário coragem. A coragem de enfrentar o orgulho. A coragem de enfrentar a mágoa. A coragem de superar o desejo de vingança. Então, quem perdoa não é que está ignorando o mal, mas ele procura estar vencendo o mal com o bem. O Senhor Jesus, na cruz, ele provou que o amor é muito mais forte do que qualquer sentimento de injustiça. Jesus, ele decidiu perdoar. Decidiu perdoar aqueles que o feriram. O verbo perdoar no grego, ele vai carregar a ideia de agir de maneira graciosa. E por que nós temos, ou pelo menos devemos ter a coragem de perdoar? Porque a graça não vem de nós. A graça, amado irmão, ela opera em nós, é diferente. Mas a graça, ela vem do Senhor. E como nós podemos aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, amado irmão, reconheça a sua dor. É necessário que reconhecermos que fomos machucados, que fomos humilhados. É necessário passar por esse processo, às vezes até nos sentir ofendido. Porém, não devemos alimentar essa dor. Saiba que o perdão começa quando você decide enfrentar o passado sem permitir que ele defina o seu futuro. Em segundo lugar, abra mão do direito de revidar.
A verdadeira coragem está em entregar o caso ao justo juiz. E por fim, mostre com sua vida que é possível vencer a mágoa e viver a vitória do amor. E aí eu deixo mais uma pergunta para você pensar. Você tem coragem, amado irmão, de deixar Deus transformar sua dor em testemunho? Pense sobre isso. Por fim, há uma terceira e última verdade que o versículo aqui nos traz. E essa terceira e última verdade é que perdoar é um passo para a liberdade. Meus queridos, guardar rancor é como beber vinho esperando que outro se embriague, que outro adoeça. Guardar rancor é como se envenenar, esperando que o outro morra. Meus queridos, o perdão, ele quebra então as correntes da mágoa. E ele vai abrir espaço para a paz de Deus reinar no nosso coração. Então, quando escolhemos perdoar, nós somos curados por dentro destas feridas e somos libertos da prisão do passado. É interessante que Paulo ele usa um termo aqui bem interessante no texto, no versículo. O termo suportar. Você sabe o que significa esse termo? Esse termo suportar significa levantar-se com paciência e amor. Meus queridos, Paulo aqui está nos lembrando que a convivência cristã só é saudável quando ela é sustentada pelo perdão mútuo. Para vivermos em comunidade, como igreja do Senhor, é necessário sustentarmos um ao outro. É necessário erguer, aguentar o peso um do outro, para que então, unidos, possamos suportar as arguras desta vida. Muitas vezes nós somos que nem um bando de porcos espinhos. Os porcos em espinhos no inverno, eles para se manter aquecido, eles têm que estar juntos. Mas eles são espinhosos e acabam se ferindo um ao outro. Mas se eles se separarem, eles morrerão de frio. Assim somos nós. Para nos mantermos unidos, é necessário nós aguentarmos, suportarmos os espinhos uns dos outros. E nós só iremos fazer isso praticando o perdão. E como aplicar tudo isso? Solte o que te prende, amado irmão. O perdão é o ato mais libertador que existe. Em segundo lugar, permita que o Espírito Santo restaure o seu coração. E por fim, aliás, não é nem o por fim, saiba que o perdão ele abre a porta para a cura emocional e espiritual. E agora sim, por fim, viva leve, sem o fardo da amargura, fardo esse que faz peso sobre sua vida. Quem perdoa recomeça debaixo da graça. E aí eu deixo uma última pergunta para você. Você quer continuar preso ao passado ou viver a liberdade que Cristo conquistou para você? 3 verbos. 3 verbos que eu gostaria que você vivesse na manhã do dia de hoje. O primeiro verbo é o verbo orar. Ore, amados irmãos, antes de agir. Peça a Deus forças para liberar perdão e curar as feridas do teu coração. O segundo verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo lembrar-se. Lembre-se da palavra. Recorde que você foi perdoado pelo Senhor Jesus primeiro. O mesmo perdão que você recebeu, então você deve oferecer. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo amar. Ame sem reserva.
Escolha amar, amado irmão, mesmo quando não há merecimento. Você foi fruto disso. O amor sempre abre caminho para a restauração. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos e juntos vamos entrar na presença do nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, gratos nós somos, Senhor, porque somos fruto do Teu perdão. E por isso somos livres, Senhor, para não termos ressentimento dentro do nosso coração com aqueles que acabaram de nos ofender ou de nos machucar. Que nós possamos refletir na nossa vida o Teu caráter. Caráter esse que Tu demonstrou para conosco, nos perdoando, nos amando, se entregando voluntariamente para morrer por nós. Obrigado, Pai, por esse amor incondicional que Tu sente para conosco. Abençoa a vida de todos os Teus servos e servas. Nos dá um dia tranquilo e cheio de paz. Por isso nós te oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui junto de nós em mais um dia, em mais uma manhã. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, o que é que você está esperando? Aperta aí o botão do like, depois se inscreve no nosso canal e, por fim, ativa as notificações. Assim você vai continuar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhante a esse. Você também pode estar compartilhando os links dos nossos devocionais em todas as suas redes sociais. Então compartilha no Face, no Instagram, em qualquer rede social que você faça parte. E, se assim você desejar, se programe-se, venha nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada à Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem cultuar o Senhor conosco, eu te aguardo, eu te espero. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, se Deus me permitir, eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã.